Romanos 8, 29. Pois aqueles, está falando de nós, que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes do quê? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, esse versículo, ele escancara diante de nós um dos propósitos. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida, no contexto que eu estou falando hoje? Está ali, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, eu quero começar dizendo para você que você foi criado para ser semelhante a Deus. É essa a intenção de Deus para a sua vida. Sabe o que isso significa? Que se você foi criado para viver esse propósito e você não vive, então a sua vida é uma vida sem sentido. Queridos, a gente está trabalhando aqui essas semanas todas para que vocês entendam que a vida só é vida e só vale a pena ser vivida quando a gente se move por aquilo que Deus estabeleceu para que a gente vivesse. Desde o começo, Deus deixa isso bem claro. A Bíblia vai dizer em Gênesis 1, 27, que quando Deus criou o homem, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí no 27 de Gênesis 1 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí alguém me pergunta assim: pastor, se Deus criou o homem à sua imagem, por que a gente tem que se esforçar para nos parecermos com Ele? Você precisa entender que quando Deus cria o homem, Ele cria a sua imagem, mas com a entrada do pecado, aquilo que Deus gerou foi degenerado. Então Cristo veio para regenerar e, entre outras coisas, para nos regenerar a imagem de Jesus. Observem, Cristo veio para nos regenerar. Lembram? Eu sempre falo aqui, o que Deus gerou, o diabo degenerou, Cristo regenerou. E Ele nos regenerou para ser a imagem do Filho. Quem é o Filho, gente? Jesus. Isso está na Bíblia toda. 2 Coríntios 4,4 diz que Jesus é a imagem de Deus. Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então a gente tem que entender que nós fomos criados para sermos semelhantes a Jesus. E se não vivemos isso, vivemos sem um propósito. Agora, antes de eu continuar, responda sinceramente, diante de Deus, só você se parece com Jesus? Seja sincero. Você se parece com Jesus nos teus relacionamentos, na tua família? Você se parece com Jesus lá no seu trabalho? Você se parece com Jesus naquilo que você fala, nas coisas que você expressa? Gente, nós fomos criados para nos parecermos com o Senhor. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver de vocês têm que se despir deste velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e se revestir do novo, criados para serem semelhantes a Jesus. Nós fomos criados para ser semelhantes a Jesus. Queridos, quando eu digo isso, eu não estou querendo lhe dizer que você tem que ser um Deus, não, um Deus de letra minúscula, não. Mas o que eu quero lhe dizer é que você deve querer e assumir a sua santidade diante de Deus, assumir os valores de Deus, o caráter de Deus e as atitudes de Deus. E esse processo, ele só é possível através de uma palavrinha chamada santificação. Santificação é o processo que vai me tornando cada vez mais santo. E é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida nesse processo. E muitas vezes a gente acha que a ação do Espírito Santo está somente num derramar de lágrimas, está somente em um levantar de mãos. Gente, a gente tem a oportunidade o tempo todo de nos parecermos com Jesus. Há uns anos atrás, eu contei isso uns anos atrás, eu estava ali
na prefeitura, e quando eu saí lá fora, tinham batido no meu carro estava estacionado, tinham batido no meu carro, tinha um bilhetinho no para-brisa, com o telefone da pessoa que bateu no carro. Eu liguei para a pessoa falou, eu não pude te esperar, mas é assim, fulano de tal, da seguradora, vai entrar em contato e vai arrumar o seu carro. E ele pegou a parte do para-choque do carro. E aí, o rapaz entrou em contato comigo, tudo certo. Levei daí lá na funilaria, que a própria seguradora mandou escolher entre 3, quem já passou esse processo sabe como é. E quando eu cheguei lá, o rapaz da funilaria lá que me atendeu, ele falou assim, olha, eu vou fazer esse para-choque, que é onde ela bateu, mas eu vi que tem um arranhão aqui na porta e na lateral, e eu já vou fazer o arranhão e a porta. Eu poderia, de repente, celebrar aquilo. Mas na hora que ele falou aquilo, eu olhei e falei assim, não vai pintar essa porta não, filho. Quase que eu olhei para ele e falei assim, tu tá aí, né, Satanás? Falei, não, você não vai fazer essa porta não, você só vai fazer esse para-choque. Não, cara, mas não vai sair nada, não muda nada para você. Eu falei, muda tudo para mim. Bateu no para-choque, esse arranhão já estava aí, e eu não quero que você faça. Aliás, se um dia eu quiser que você faça, eu trago aqui e pago do meu bolso e faço. As pequenas atitudes e oportunidades que surgem na nossa vida, é o Espírito Santo trabalhando, para que a gente tome decisões que nos aproximem daquilo que Cristo é. Quem está entendendo isso até que diga amém? Uma das grandes revelações aqui é que as características de Cristo não são produzidas em nós somente por imitação, mas por habitação. É quando Cristo habita em nós, é quando Cristo habita em mim, então eu me pareço com Ele. Lembram do versículo sagrado de Colossenses 1:27? Cristo em vós, esperança de glória. Agora a gente deve cooperar com o trabalho do Espírito Santo, porque a obra da santificação, gente, não é uma obra só do Espírito Santo, mas de cada um de nós. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, uma delas, abandonar os antigos hábitos. A gente vive hoje num momento tão difícil para o Evangelho, tão complicado, onde as pessoas vêm para Cristo, mas querem moldar o Evangelho às suas vidas de pecado, sem abandonar os seus velhos hábitos, viver uma vida que é uma vida sem renúncia, uma vida sem mudança, uma vida que não muda. Eu continuo exatamente o mesmo. Você veio para Cristo, vim, e o que mudou? Nada, eu continuo o mesmo. Uma vida de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas que querem viver os seus pecados e que acham que agora ainda melhorou, porque agora Deus concorda com os pecados que elas vivem. É isso que a gente tem que entender. Abandonem os seus antigos hábitos. Paulo, escrevendo em Efésios 4:22, diz: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Segunda coisa, mude sua forma de pensar. Sejam renovados na forma de pensar, né? Que tem gente que vive síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Aí a palavra de Deus diz em Isaías: aquilo que está torto se endireitará pelo poder de Deus. Não, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quem te falou? Entre o nascer e o morrer, você tem uma oportunidade de ser transformado pelo Senhor. E finalmente, adquira o caráter de Jesus através de novos hábitos. Não é abandonar os velhos hábitos, mas é substituí-los por novos hábitos provenientes da verdade, como diz Efésios 4:24. E Deus usa nesse processo pelo menos 3 coisas: a palavra de Deus, a família da fé e as circunstâncias para trabalhar na nossa vida. A palavra, porque supre a verdade que precisamos para crescer. A família da fé, porque nos dá o apoio para esse crescimento. E as circunstâncias, porque são elas que nos empurram para decidir entre querer se parecer com Jesus e não. Posso falar uma coisa para você? Deus quer que você seja semelhante a Jesus. E eu vou mais longe. Para Jesus importa muito mais quem você é do que aquilo que você faz. Gente, a gente tem que entender isso. Nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos.
Primeiro é aquilo que somos, depois aquilo que fazemos, porque aquilo que somos vai afetar aquilo que fazemos. Então nós nos rodeamos de coisas que a gente diz, eu sou isso. Não, isso é o que você faz, não é o que você é. A gente se rodeia de gente, a gente se rodeia de trabalho, de objetivos, e a gente diz, eu sou isso. Não, isso é o que você faz, não é o que você é. Aquilo que a gente é, impacta aquilo que a gente faz. E alguém pode estar me perguntando nessa noite, pastor, eu realmente preciso crescer. Mas como é que eu faço isso? Existe o propósito de Deus. Eu sinceramente, eu preciso ler alguns textos aqui para vocês. Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, escute agora, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Gente, esse negócio aqui, ser lançado para lá e para cá por todo o vento de doutrina, nunca antes foi tão complicado. Hoje a gente prega a palavra de Deus, uma pregação embasada na palavra, e na internet tem 1000 caras falando exatamente ao contrário. E não é que eles estão concordando naquilo que estão falando, cada um fala uma coisa. A palavra de Deus, Salomão já escrevendo, dizia, se o som da trombeta der sonido incerto, quem que se prepara para a batalha? A gente está vivendo uma crise muito complicada, e eu tenho que alertar vocês, a gente ouve tantas coisas na internet, a respeito de tantos assuntos, que a gente já não sabe mais o que é o certo. A gente tem que entender que o certo é a palavra de Deus, e ponto final. A gente hoje tem a opção de sentar na frente de um computador e escolher como se fosse um cardápio, uma pregação de acordo com aquilo que eu quero ouvir, que massageia aquilo que eu estou vivendo, quando na verdade você precisa naquele momento ser confrontado. Quando na verdade naquele momento o Senhor precisa te confrontar e dizer, não, errado é você que está em pecado, você que está, mas não tem mais essa confrontação. As pessoas migram de um lado para o outro. Quando Paulo escreveu que nos últimos dias as pessoas amontoariam para si doutores, eu sempre achei isso complicado, porque Paulo está dizendo que amontoariam para eles pregadores de todo tipo, e eu ficava pensando, como que é isso, amontoar pregadores? Hoje na internet, gente, dá para fazer pilhas infindáveis de pregadores, e as pessoas sentam ali e dizem, não, eu posso ser pastoreado por esse. Não é assim. Então são enganados por todo o vento de doutrina. Mas aí Paulo continua e diz, parem com isso, sigam a verdade, a palavra em amor, cresça em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Deus quer que você cresça. Fuja de qualquer coisa que não tenha a palavra de Deus. Se um dia vocês me pegarem aqui em flagrante, pregando alguma coisa que não esteja na Bíblia, fujam daqui, sumam, corram atrás de alguém que pregue a verdade. A gente precisa ouvir a pregação da palavra de Deus como ela é, custe o que custar, porque é ela que nos transforma. Então milhões de cristãos estão envelhecendo sem nunca crescer, né? O que você quer dizer com isso? A pessoa fica velha de idade, mas não cresce espiritualmente. São pessoas que vêm na igreja há tanto tempo, né? Emperram numa espécie de infância espiritual, não conseguem largar as suas mamadeiras e os seus sapatinhos de crochê, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite, dizendo, chega, agora deu. Sabe aquela criança que às vezes fica ali com a mamadeira ou com a chupeta, e chega um momento que os pais decidem, acabou aqui, você cresceu. É isso que Paulo está querendo dizer para os irmãos da igreja de Corinto, é isso que ele está dizendo o tempo todo, né? A gente precisa querer crescer, e só existe um motivo para não crescer, quer que eu diga para você? Você não querer crescer, porque a palavra de Deus, ela nos empurra para o crescimento. Agora, todo crescimento exige de nós uma atitude, um dia em que a gente toma uma decisão de crescimento, gente. Quando Mateus foi chamado, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 9, que Jesus passa por Mateus, o coletor de impostos, e diz, siga-me. Sabe o que vem depois desse siga-me? Está escrito assim, então levantou e o seguiu.
Ponto. Mateus não sabia o que ia acontecer depois, mas Mateus toma uma decisão. Está na hora de nós, como igreja, você, eu, todos nós, tomarmos decisões que nos levem a um ponto de crescimento. A gente precisa fazer a nossa parte. Tem um texto de Filipenses 2,12 que fala dessa nossa parte, diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que é pôr em ação a salvação de vocês? Essa é a sua parte, de entender e caminhar em crescimento. Aí ele coloca uma vírgula na nossa parte, e ele vai falar a parte de Deus, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Gente, eu preciso falar isso para vocês: levem o seu crescimento espiritual a sério. A sério. Tem gente que amarra no seu próprio corpo pecadinhos de estimação, e os anos vão passando, e o tempo vai passando, e os anos vão se acumulando, e quando a gente vê, a gente está na mesma, ou muitas vezes até piores do que estávamos. Está na hora da gente tomar uma decisão. 1 Coríntios 13:11, Paulo vai dizer assim, ele vai citar 4 vezes a palavra menino. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Aí ele diz: mas agora que cheguei a crescer. Ele está falando de vida espiritual. Ele diz: mas agora que cresci. O que ele faz? Primeira coisa: deixei para trás as coisas de menino. Tem coisas que não cabem mais. Tem coisas que não cabem mais. Outro dia alguém disse para mim: eu preciso que Deus fale comigo a respeito de tal coisa. Eu disse: é impressão minha ou Deus já falou a respeito disso com você alguma vez? Já. Eu falei: por que ele precisa falar de novo? Ah não, para confirmar. Confirmar o quê? Quando Deus fala, não precisa de confirmação, meu filho. Deus falou, está confirmado. Ah, mas eu queria que Deus falasse de novo. A mesma coisa. Tem coisas que Deus não precisa estar falando para você não, você já sabe. Finalmente, seja transformado pela verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu gosto quando Paulo vai falar aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim: agora eu estou entregando vocês a Deus e a palavra da sua graça, para que vocês sejam edificados. O processo de crescimento, gente, escuta isso aqui é palavra de vida eterna. O processo de crescimento é quando substituímos as mentiras pela verdade, a verdade da palavra. Quantos de nós não vivemos em algumas áreas da nossa vida verdadeiras mentiras? Meu casamento é uma mentira, a criação dos meus filhos é uma mentira, a minha bondade é uma mentira, porque na verdade meu coração é mau. Quantos de nós não vivemos coisas que na verdade em nada ou nada tem a ver com a palavra? Quando Jesus está orando a Deus, Jesus está orando por você em João capítulo 17, ele diz assim no versículo de número 15, não peço que os tire do mal, versículo 16, não peço que os tire do mal, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Aí ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É só a palavra de Deus que pode nos santificar. Todo mundo aqui conhece muito bem, né? João 8,32. E conhecerão a verdade? Vamos juntos? Se conhecerão a verdade? Você sabe que a verdade é a palavra, né? Não é nenhum partido, desculpa. A verdade é a palavra. A gente conhece esse versículo. Esse é o João 8,32. O 36 talvez você conheça. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então 8,32 é aquilo que ele traz para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vem no 31? Antes do 32? Já parou para pensar? Então eu vou ler para você. O 31 diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é para aqueles que permanecem firmes na palavra. Quem está entendendo isso? Amém?
Então faça da sua Bíblia uma bússola. Tem gente aqui que guia suas vidas pela cultura, e a cultura ela diz, todos estão fazendo isso, eu também posso fazer. Outros guiam as suas vidas pela tradição, a gente sempre fez assim, e vamos continuar fazendo. Outros guiam as suas vidas pela razão, é mais lógico eu fazer desse jeito. Outros pela emoção, me pareceu certo, eu senti que deveria fazer isso. Mas só a Bíblia é o critério perfeito. É o critério perfeito. Às vezes alguém me pergunta alguma coisa e eu pergunto para as pessoas, você sabe que isso não está na Bíblia, né? Acabou, não está na Bíblia, não tem discussão, gente. A palavra de Deus é a nossa bússola. Provérbios 35 diz assim, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. A palavra é um escudo para quem nela se esconde. Esta é a palavra de Deus. Agora, não dá para querer crescer e amadurecer, ficando 3 horas na internet por dia e 3 minutos na Bíblia por semana. A gente precisa estabelecer critérios. Eu vou falar uma coisa para vocês, no processo de amadurecimento, muitas vezes Deus usa a provação. É nos momentos das provações que Deus nos amadurece. 2 Coríntios 4:17 diz assim, as nossas provações são momentâneas e estão produzindo em nós uma glória eterna, muito mais pesada do que elas mesmas. Eu gosto de uma frase que diz assim, o fogo do sofrimento é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Gente, a vida ela é feita de sofrimentos, e eu posso lhes dizer uma coisa, é nos momentos de sofrimento que as nossas orações superficiais vão embora. É quando nós estamos em provação que a gente dobra o joelho, a lágrima desce. É nos momentos de provação que a gente corre para os pés do Senhor. E as provações muitas vezes são usadas para que a gente se aproxime dele. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Tem uma frase de um hino da harpa cristã que diz, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Agora você precisa entender uma coisa, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos dizer junto, todas as coisas contribuem para o bem? 1, 2, 3. Todas as coisas contribuem para o bem. Mais alto. Todas as coisas contribuem para o bem. Agora diz para quem está perto de você, até as ruins. Até as ruins. Se a Bíblia está falando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, você precisa entender que até as coisas ruins contribuem. Uma vez eu li um artigo sobre ourives, e eles estavam explicando, naquela entrevista, como é que eles faziam para purificar a prata, isso lá nos tempos bíblicos. Eles pegavam uma pelota de prata toda suja e colocavam numa espécie de colher grande, uma espécie de concha, e eles acendiam o fogo e colocavam aquela colher de metal, ou não sei do que era feito aquilo, mas colocavam em cima do fogo, e o fogo então começava a derreter essa prata que estava dentro, e à medida que aquela prata derretia, começava a evaporar as impurezas da prata, e começava a evaporar, e tinha um ponto, que se ele deixasse mais, queimava. Tinha um ponto exato, onde a prata chegava no mais alto índice de pureza. E perguntaram para o ourives, que ponto é esse? E ele disse, no momento exato em que a prata vira um espelho, e eu me enxergo nela. Nesse momento está puro. Então pode tirar, que daí a prata está pura. Gente, Deus faz exatamente da mesma forma. Ele nos põe na fornalha da aflição, e quando Ele enxerga Ele mesmo em nós, Cristo em vós, esperança de glória. Então posso lhe dizer uma coisa, as lutas que você está passando, não vão te matar, Deus está no controle de
todas as coisas, não desista. E antes que você pergunte, por que eu? Mude a pergunta e diga, Senhor, o que Tu quer me ensinar nesses dias? O que Tu quer que eu aprenda nesses dias? Quem está entendendo? Amém? Agora eu vou entrar num assunto aqui, porque eu estou falando, não esqueça qual é o assunto. O assunto é me parecer com Cristo. E eu vou entrar num assunto aqui que talvez a princípio seja estranho para você. E o assunto é tentação. Agora eu vou piorar o negócio. Crescendo por meio da tentação. Pastor, é possível alguém crescer por meio da tentação? Gente, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. Então a tentação por si só não é um pecado, mas a tentação é algo que nos traz diante dos nossos olhos uma escolha. E quando o Tiago vai escrever sobre tentação, ele vai mais longe ainda, e ele complica mais o que eu estou falando. Ele diz, bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. A tentação é a principal arma do diabo para distorcer a imagem de Jesus em você. Porém, gente, a tentação não passa de uma escolha. Se você cair na tentação, então você caiu no laço do diabo. Mas se você resistir e tomar a decisão certa, então você se parece mais com Jesus. Vocês estão entendendo isso, amém? O desenvolvimento do caráter de Cristo em nós passa por uma escolha. E a tentação nos traz essa oportunidade de escolher. Você não pode dizer que é fiel se você nunca teve a oportunidade de ser infiel. Você não pode dizer que é bom se você nunca teve a oportunidade de ser mal. Mas você não pode dizer que é parecido com Jesus se você nunca teve a oportunidade de não se parecer. Então a tentação, ela coloca diante de nós a escolha. Com quem eu quero me parecer? Posso explicar para vocês aqui? Ah, pastor, esses assuntos aí ainda prega? Prega, gente, porque está na Bíblia, né? Posso explicar para vocês como funciona a tentação? Antes de mais nada, o diabo identifica a sua fraqueza, o seu desejo. Cada um de nós tem um desejo, uma fraqueza diferentes. Somos diferentes, mas todos nós temos fraquezas. Amém? Então não adianta ficar me olhando com cara de santo, que eu sei que tu também tem a tua. Todos nós temos as nossas fraquezas. Só que o problema é que a tentação, a palavra tentação, a gente ligou ela única e exclusivamente a pecados de ordem sexual. Mas na verdade não. Além disso, todo o demais. Quantos de vocês aqui descem do salto? Quantos de vocês são aquelas onças que não podem ser cutucadas com vara curta? Quantas de vocês se esquecem que servem um Deus em momentos de pressão e em momentos ali que são apertadas? Posso falar uma coisa para vocês, que vocês não vão gostar de ouvir? A tentação não está fora, a tentação ela trabalha dentro. Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7, versículo 20, diz assim, aquilo que sai da pessoa, se sai é porque está lá dentro, aquilo que sai da pessoa é isso que contamina a pessoa. Aí ele vai dizer, porque do interior do coração saem maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam toda a pessoa. Então o que o diabo faz? Identifica a tua fraqueza. Segundo ponto que ele vai trabalhar, ele lança a dúvida. Qual é a dúvida? A dúvida é, será que eu estou errado mesmo? Será que Deus não quer que eu seja feliz? Já ouviram alguém falar assim ou não? Conhece alguém assim? Será que realmente é isso mesmo? Será que é desse jeito que acontece? Será que o pecado gera morte mesmo? Será que não dá tempo para depois eu resolver minha vida? Será que eu não vou ser mais feliz? Ele lança a dúvida. Terceira coisa, ele vai então te enganar. E o engano sempre começa com uma frase assim, ninguém vai saber, e se souber também, você merece, está tudo certo. Finalmente vem a queda.
E aí, os pensamentos com os quais você vinha brincando, vinha trabalhando, vinha ali colocando, adubando, então a queda bate. E aí Tiago vai falar sobre isso, e diz assim no capítulo 1:14: quando o homem ou a mulher é tentado pela própria cobiça, desejo, sendo por esta o quê? Por esta tentação, arrastada e seduzida, ou seduzido, então a tentação engravida, e dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Aí ele termina e diz assim: meus amados irmãos, não se enganem. Estou aqui para dizer para vocês que o salário do pecado é a morte, continua sendo a morte. Pastor, o que eu faço para vencer a tentação? Primeira coisa, recuse-se a ser intimidado. O que isso quer dizer? Quando você se sentir em meio à tentação, lembre-se, você pode clamar por um nome, aquele que passou por todas as tentações, mas não pecou. Está escrito assim em Hebreus 4:15, nós temos um Jesus que se compadece das nossas fraquezas, porque assim como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aí ele diz assim: portanto, aproximem-se do trono da graça com confiança, para receberem misericórdia e encontrar graça no momento da necessidade. Oh, a palavra de Deus, gente. Finalmente, eu quero lhe dizer que, além de se recusar a ser intimidado, porque nós temos um Jesus que te conhece, eu quero lhe dizer que você tem que reconhecer qual é a área da sua vida em que você é tentado. Qual é a área da sua vida? A Bíblia diz que o diabo, 1 Pedro 5:8, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, reconheça quais são as tuas fraquezas, os lugares, os horários, as circunstâncias que te empurram, e não deem lugar ao diabo. Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Provérbios, Salomão escreve assim no 16:17, a vereda do justo evita o mal, vírgula, ele continua e diz assim, quem guarda o seu caminho preserva a vida. Então, estou derramando tudo isso aqui sobre você, e finalmente, peça ajuda a Deus. Queridos, Deus está pronto para nos socorrer, a menos que você não queira ajuda e queira viver o seu pecado. E aí é uma decisão sua. Lembro do Salmo 50:15, eu preguei uns dias atrás, clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e você me honrará. Dá para a gente antecipar a tentação numa vida de oração. Vamos juntos o Pai Nosso? Pai Nosso, que estás no céu. Vamos lá, Mateus 6:9. Pai Nosso, santificado seja o vosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Segurou, vamos de novo? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do... Onde está essa frase? Dentro de uma oração. Dentro de uma oração. E aí o que acontece? Essa oração é feita por quem reconhece que é fraco. Mas existe um monte de Robocop, né? Deixa que eu mato no peito, eu me viro. Eu sei até onde eu vou, eu tenho os meus limites. Eu dou risada. Você não sabe com quem você está lidando, porque o diabo não brinca em serviço. Derrote a tentação, 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida está em pé. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Agora eu vou dar uma palavra libertadora aqui para você. Amém? Quantos querem receber?
Não veio sobre vós, 1 Coríntios 10, 13. Não virá sobre você uma tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima daquilo que você pode. Antes, com a tentação, haverá o escape do Senhor. A decisão é sua. E aqui rasga-se, a frase que diz: eu não aguentei, foi maior do que eu. Mentira do diabo. Sempre haverá um escape. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Há um versículo na Bíblia que diz: resistir ao diabo? Resistir ao diabo. Mas quando Paulo vai falar de imoralidade sexual, 1 Coríntios 6,18, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Ele não diz resista, ele diz fujam. Finalmente, 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Essa frase está na Bíblia, mas você talvez conheça de um outro jeito. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Quem são os teus, quem se assenta na tua mesa? O que carrega essas pessoas? Sempre haverá uma saída. Eu vou terminar dizendo que não existem atalhos para chegar à maturidade diante de Deus, mas é uma expectativa de Deus para que isso aconteça. Não existem atalhos porque a própria palavra diz, Eclesiastes 3:1, que há um tempo para todas as coisas. Nós estamos em processo. Olha o que Paulo escreveu, olha que lindo, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Enquanto a gente se preocupa em crescer rapidamente, Deus se preocupa que a gente cresça fortalecido. E antes que você me faça a pergunta, eu já vou te responder. Até quando eu terei que crescer? Eu tenho uma resposta. Até quando terei que crescer? Vou responder com a palavra de Deus, Efésios 4:13. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de Deus é que não sejamos mais como crianças. Querido, o processo de crescimento e de maturidade envolve toda uma vida diante do Senhor, nas pequenas coisas e nas pequenas decisões. O que eu estou te falando aqui é que você precisa entender que quando a gente vem para Jesus, isso é chamado de conversão. Conversão. E existem religiões que são religiões de engano, que usam a mesma palavra, conversão. Por quê? Porque há uma mudança radical de hábitos e de atitudes. Eu pensava desse jeito, eu agia desse jeito, eu falava desse jeito, tudo, mas eu me converti. Vocês lembram disso? Que o povo de Deus era conhecido como quem? Os convertidos. Por quê? Porque nós estávamos caminhando para lá e fazíamos uma conversão de 180 graus e íamos no caminho contrário, porque nós nos convertemos. Mas à medida que os anos vão passando, parece que eu estou indo para lá, e aí eu pego na mão de Jesus e digo: poxa, que bom que você está aqui comigo, agora eu tenho alguém para caminhar comigo. Continua caminhando do mesmo lado. Não, gente, isso não é assim. Há um clamor do Espírito Santo para que a gente realmente viva o que Deus tem para nós. E o que é que Deus tem? Cristo em vós. Eu vou até indicar um livro chamado aqui, o nome do livro, o título do livro é uma pergunta: o que faria Jesus? É o nome da pergunta, e é o nome do livro. Você pode comprar esse livro. Esse autor, ele conta que simplesmente, num determinado momento da vida dele, ele decidiu, durante um tempo, que eu não lembro agora, porque eu li esse livro há, 25 anos atrás, mas ele toma uma decisão de que tudo aquilo que ele fosse fazer dentro daquele período, ele perguntaria: o que Jesus faria? O que Jesus faria? E ele começa a viver daquele jeito, na cidade que ele estava,
E começaram a surgir um monte de coisas diante dele todos os dias. E ele sempre perguntava: o que Jesus faria? O que Jesus faria? E ele entendeu que ele estava absolutamente desalinhado do céu. Porque ele, diante das decisões, ele pensava: eu faria isso, mas o que Jesus faria? Aí ele descobria que Jesus faria o contrário, ou que Jesus falaria ou daria outra resposta. E ele começou a deixar de se envolver em um monte de coisas, e ele começou a ter uma profunda experiência com o Senhor. O que eu estou pregando aqui hoje é exatamente isso. O desejo do meu coração é que você coloque na sua vida esta pergunta: o que Jesus faria aqui agora, diante dessa decisão que eu tenho que tomar? O que é que Jesus faria? Até aqui, gente, a gente está numa jornada esse mês que a gente aprendeu a crer pela adoração. A gente aprendeu a pertencer, semana passada, pela comunhão. Mas hoje a gente está aprendendo a ser transformado pelo discipulado. É viver uma vida diante do Senhor. Eu vou falar uma coisa: se 5 pessoas aqui, debaixo desse teto, tomarem essa decisão, a partir de hoje eu vou começar a perguntar o que Jesus faria. A gente pode impactar e transformar a nossa cidade, porque Deus não precisa de muitos, mas Deus precisa de quem quer, quem deseja, quem anseia. Colossenses 3,10 diz assim: se revistam do novo, e vocês serão renovados em conhecimento. Escute agora: a imagem do seu Criador. Comece devagar nas pequenas atitudes. O que eu estou pregando aqui, gente, é você entender que esse é um propósito tão importante na sua vida, que onde eu vou colocar esse propósito? Ele é mais importante do que o seu casamento. Já eu explico. Ele é mais importante do que a criação dos filhos. Ele é mais importante do que a sua carreira, do que os seus negócios, do que o seu trabalho, do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque todas essas coisas são consequências deste Cristo que vive em mim. Então, me parecer com Cristo é tão importante, porque se eu me pareço com Ele, então eu vou impactar o meu casamento, a criação dos meus filhos, enfim, a minha carreira, o meu trabalho, os meus negócios. Quem está entendendo? O desejo aqui do meu coração, que arde e queima dia e noite, é que amanhã, ou hoje mesmo, que ainda é cedo, você comece a tomar atitudes, que você perceba que Jesus faria a mesma coisa. Então você estará no caminho certo, a sua vida será transformada, e você vai ter encontrado o terceiro propósito: comunhão. Não desanime, porque é um processo. Eu sei que tem uma porção de gente aqui com pensamentos agora, dizendo: o que eu estou fazendo em nada se parece com Jesus, e Jesus faria totalmente diferente. Por isso que mais cedo na pregação eu falei a respeito de uma decisão. Você pode tomar uma decisão hoje, e essa decisão, a partir de hoje, pode começar a impactar a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você coloca a mão. Quem está entendendo isso, diga amém. Não se esqueça que é um processo. Provérbios 4:18 diz: a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Eu vou terminar fazendo um desafio para você. Preste bem atenção nisso, que agora é o grande final. Jesus está aqui nessa noite com um propósito na mão, mas o diabo sempre estará com uma proposta na mão. Você pode escolher a proposta, ou você pode se lançar no propósito. Mas não se engane, gente, não se engane. O salário do pecado é a morte. E eu estou falando para algumas pessoas aqui que precisam tomar uma decisão hoje, de pararem o que estão fazendo e realinharem as suas vidas com o propósito de Deus. E eu vou lhe dizer mais: hoje é um dia oportuno. E vou lhe dizer mais, aquilo que o escritor aos Hebreus escreveu: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o coração. E há um perigo muito grande em endurecer o coração. Você vai endurecendo, endurecendo, endurecendo.
Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim: o homem e a mulher que endurece o coração, muitas vezes sendo repreendido, será quebrado de repente, sem que haja cura. O Evangelho é o Evangelho da graça, mas o Evangelho é o Evangelho do confronto, e o confronto produz tristeza, porque o arrependimento produz tristeza, mas esse tipo de tristeza produzida no arrependimento, produz uma nova vida em Cristo Jesus, e nós vamos para o céu juntos, nós vamos para o céu juntos. Quem entendeu isso, diga amém.